Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, consagramos ao seu coração imaculado essa catequese de hoje, imploramos passa à frente, para que pela tua intercessão eu possamos compreender, amar e viver o que Jesus vai nos falar. Roga por mim para que não seja eu a falar, mas que seja o próprio Espírito Santo falando através de mim, para que essa catequese nos conduza a amar ainda mais a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora do Belém, dai todo mal em bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, boa noite. O tema da nossa catequese de hoje é Creio em Deus. E eu quero abordar esse tema de cremos em Deus, o início da nossa fé, a partir de uma pessoa que não crê em Deus. A partir do exemplo de um homem que, além de não crer em Deus, além de teoricamente ser ateu, ele foi bem além do ateísmo e assumiu a condição de o próprio anticristo. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso, mas ao longo da nossa catequese a gente vai ver o que isso ocasionou na vida desse homem. Mas no início dessa catequese, eu quero mostrar para vocês que algumas coisas estão gravadas na natureza do ser. Quando a gente nega essa natureza do ser, a gente se destrói. Por exemplo, bem simples. Um leão come carne, certo? Carne crua, às vezes carne até viva, né? Vai lá, mata a zebra e devora a zebra. É a natureza do leão. Pega uma sala dessa daqui, põe um leão aqui dentro dessa sala e oferece para ele feno. O leão não vai comer feno. E se você continuar oferecendo feno para o leão vai emagrecer e vai morrer por inanição. E ele não vai comer feno, porque não é da natureza do leão comer feno. Se a gente fere, ou se a gente vai de encontro àquilo pelo qual nós fomos programados, nós nos destruímos. O leão foi programado para comer carne. Se eu obrigo o leão a comer feno, eu mato o leão. Um outro exemplo. Meu carro é a gasolina, mas eu quero que ele ande com óleo diesel. E eu vou colocar óleo diesel no motor do carro. Vai dar probleminha. Por quê? O carro foi programado, planejado, arquitetado, pensado para o engenheiro para rodar com gasolina. Eu quero rodar com diesel. Não vai dar certo. Eu vou destruir o carro. Temos uma programação. Vocês já ouviram falar do Ubermensch? Vocês já ouviram falar do Ubermensch? Só que o Ubermensch é alemão. Vocês já ouviram falar em inglês esse nome aí? Superman. Já ouviram falar do Superman? O Superman é o Ubermensch. Vocês já pegaram o Uber, né? Você já pegou o Uber, né? Ubermensch. Agora ele tem que começar a entender do que estamos falando, né? O Ubermensch é uma ideia de um homem que quis negar a Deus. E que, infelizmente, não deu muito certo. Porque não tem como dar certo. A gente vai falar sobre isso. Ubermensch é uma expressão do filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 1844. Vocês já ouviram falar de Friedrich Nietzsche? Vocês já ouviram falar no filme Deus não está morto? Não tem esse filme? Essa expressão Deus está morto é uma expressão de Friedrich Nietzsche. E o Ubermensch é a síntese, o super-homem, é a síntese da filosofia do Friedrich Nietzsche. O que Nietzsche pensava?
o que o Nietzsche, como eu vou falar assim, propunha, qual era a proposta de Nietzsche com a sua filosofia? Era o super-homem, o Ubermensch. Mas como assim o Nietzsche propunha o Clark Kent, um ET que veio de outro planeta, que caiu na Terra e que tinha superpoderes e que voava e que tinha super força? Na verdade, essa leitura que os americanos fizeram do Superman, de um homem super, não era a ideia do Nietzsche. O Ubermensch, que depois foi traduzido para o inglês como Superman, não é de super, é de superior. E aí está a questão. Nietzsche dizia que o homem que nega a Deus é um homem superior aos outros homens. E aí está a doutrina, a ideia filosófica de Nietzsche do Ubermensch. Ele propunha que o homem que nega a Deus, ele é superior aos outros homens. É um homem que suplantou uma condição que vai estabelecer uma nova sociedade. Uma sociedade ateia, uma sociedade sem Deus. A partir desse pensamento de Nietzsche, surgiram filósofos como Karl Marx, por exemplo, que no seu livro dizia que a religião é o ópio do homem e que queria negar qualquer tipo de religião. Esses pensamentos ateus, materialistas, como é o pensamento comunista, socialista, por exemplo, tiveram a sua síntese, tiveram a sua raiz na filosofia de Nietzsche. E o que nós estamos vivendo no mundo de hoje, no século XXI, é consequência desse pensamento de Nietzsche que foi adotado, assumido pela sociedade ocidental. A sociedade ocidental na qual nós vivemos está extremamente influenciada pelo Friedrich Nietzsche. Mas vamos entender então um pouco da história do Nietzsche, para que a partir do ateísmo de Nietzsche a gente perceba que Deus existe. Como diz o filme, Deus não está morto. Por mais que Nietzsche dissesse que Deus está morto. Vamos entender. Então, como eu falei para vocês, Nietzsche nasceu no ano de 1844. Aos 5 anos de idade, o pai dele morreu. Alguns biógrafos de Nietzsche dizem que a aversão que ele tinha de Deus surgiu do fato do pai dele ter morrido aos 5 anos. Alguns biógrafos de Nietzsche diziam que ele culpava Deus pela morte do pai dele. E como o pai dele morreu, ele dizia: Deus está morto. Meu pai morreu, então Deus morreu para mim. Isso era um pensamento que talvez tivesse nascido no coração de Nietzsche aos 5 anos de idade. Mas ele nunca escreveu isso. Isso é uma suposição de alguns biógrafos de Nietzsche. Isso não está escrito em nenhum livro dele. O fato é que o pai dele morreu aos 5 anos. Então ele se apegou demasiadamente ao irmão caçula dele. Afinal de contas, agora o irmão caçula era a família dele, né? A irmã caçula dele morre também. Morreu 2 anos depois. A partir da morte do pai e da morte do irmão caçula, Friedrich Nietzsche começa a ficar extremamente materialista, ainda criança. Ele começa a crescer nesse pensamento materialista e começa a ler Platão e começa a ler até alguns autores cristãos, como Dostoiévski, que é um autor russo. Dostoiévski é cristão ortodoxo. A gente não sabe se Nietzsche lia Dostoiévski para se contrapor a Dostoiévski ou se lia Dostoiévski porque ele gostava do texto, mas enfim, Nietzsche estudou Dostoiévski. Estudou Platão, estudou Sócrates, estudou Aristóteles, a filosofia clássica, estudou a filosofia contemporânea, lia várias coisas e começou a cada vez mais se interessar pela filosofia, começou a cada vez mais mergulhar nesse mundo filosófico. Até que ele chegou a construir o seu pensamento. O pensamento de Nietzsche, ele dizia que essa sociedade judaico-cristã, essa sociedade que era tolhida, que era governada por leis e pela moral judaico-cristã, que via desde Cristo até aquele século XIX, essa sociedade estava ultrapassada. Que esse Deus que os cristãos pregavam, na verdade, estava morto. E ele escreveu: Deus está morto. Essa ideia do Nietzsche de dizer que Deus está morto, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquela ideia de um Deus que governa tudo e que domina todos os homens, que é onisciente, onipresente, onipotente, essa ideia não existe mais. Essa ideia morreu. Deus está morto nesse sentido. A primeira vez que ele disse que Deus estava morto foi na revista A Gaia Ciência, no número 108. E isso impactou tanta a sociedade daquela época que por mais 3 vezes ele publicou esse artigo aí dizendo que Deus está morto. E depois de publicar esses artigos com essas ideias, ele começou a trazer essa ideia da Ubermensch, do super-homem, do homem superior. E o que seria esse homem superior, esse Ubermensch de Nietzsche?
seria um homem que vivia já além da moral judaico-cristã. Um homem que não cria mais no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um homem que não cria mais em Cristo, um homem que não cria mais na doutrina que a Igreja Católica, Apostólica Romana havia ensinado há 1900 anos, mas um homem que estava superior a esse homem velho. Por isso esse super-homem superior, esse Ubermensch, esse homem que está acima do homem velho, que era um homem que era governado pelo raciocínio, a razão, pela ciência. Isso a gente chama de cientificismo. Não tem cristianismo, catolicismo. Esse ismo vem de crença. Você crer, você acreditar, você aderir pela fé. Existe o cientificismo. O que é o cientificismo? Já viu aquela ideia de que assim, a AIDS não tem cura, mas a ciência vai descobrir uma cura para a AIDS. Tem esse pensamento? Isso é cientificismo. É tratar a ciência como um Deus. A ciência, se não sabe tudo, vai saber. Mas quem é onisciente é só Deus, não é a ciência. Essa ideia que está tão presente na nossa sociedade tem sua origem em Nietzsche. Então quando você olha assim e fala assim, nossa, o câncer não tem cura, não tem jeito. Mas um dia a ciência vai descobrir a cura do câncer. Esse cientificismo, essa crença de que a ciência vai resolver todas as coisas e que a fé não resolve mais nada, porque Deus está morto, porque somos o Ubermensch, somos o super-homem, o homem que superou a fé, essa ideia de Nietzsche. E por mais que hoje a sociedade ainda, as pessoas se digam cristãs, católicas e etc., ainda a gente vê no próprio cristão católico algumas coisas que são reflexos da filosofia de Nietzsche. E não só é a camisa do super-homem com S no peito, do Clark Kent, não. Mas são atitudes de pôr na ciência, na razão, na filosofia, explicações para aquilo que depende e que pertence somente a Deus. Enfim. Depois que Nietzsche fez essa formulação e começou a propagar essa ideia, ele começou a assinar os seus textos, os seus artigos, como Nietzsche, o anticristo. Ele assinava como o anticristo. Ele se intitulava o anticristo. E se as pessoas perguntavam por que ele era o anticristo, ele dizia que a filosofia dele, que o pensamento dele ia contrapor o pensamento de Cristo, ia suplantar o pensamento de Cristo. Por isso ele era com o anticristo. Não sei se isso era só um pensamento. Ele entendia que Jesus era um personagem histórico, um homem histórico da Galileia que viveu, morreu historicamente, e que tudo mais era uma invenção da igreja para controlar o homem, etc. Mas ele não acreditava na transcendência, que Jesus é Deus, que Jesus tem poder espiritual e tal. Isso é o que ele dizia. Mas eu gosto muito de ler sobre a demonologia. Essa aqui é a Suma Teológica. Vocês já ouviram falar da Suma Teológica? São Tomás de Aquino? Esse é o tomo 1 da Suma Teológica. São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica. São 5 livros desse daqui. Esse é o tomo 1, tem o tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5. Esse aqui é um dos mais finos. Tem o tomo 3, por exemplo, é dessa idade. Assim. Eu tenho 5 lá em casa. Eu trouxe a Suma Teológica tomo 1 porque a gente vai estudar um trecho da Suma Teológica. Mas assim como existe a Suma Teológica, existe a Suma Demoníaca. Ela foi escrita pelo padre José Antônio Fortea, que é um padre exorcista. Na Suma Demoníaca, ele vai apontando traços de como que o demônio age e como que se dá a possessão demoníaca, etc. Olhando a Suma Demoníaca, lendo textos do padre José Antônio Fortea, do padre Gabriel Amorte, de padres exorcistas, a gente percebe na vida de Nietzsche traços próprios de um homem possesso pelo demônio. Por exemplo, no ano de 1900, Nietzsche se trancou num quarto, apagou as luzes e falou que ele não podia ver luz, ele tinha aversão à luz. Ele ficou 6 meses trancado num quarto, sem sair, com a luz apagada. Isso é um sinal claro de alguém que está possesso do demônio, ou de quem tem uma perturbação mental. Essa situação de... Não, isso é falando da biografia de Nietzsche, da história da vida dele. Ele se trancou no quarto,
entendeu? E ficou, no ano de 1900, ele se trancou no quarto, ficou 6 meses sem sair do quarto, com a luz apagada, dizendo que ele tinha aversão à luz. Lendo os padres exorcistas, você percebe que alguém que está possesso do demônio tem comportamentos semelhantes aos comportamentos que Nietzsche tinha. Quando ele escreve Friedrich Nietzsche, o anticristo, a gente não sabe se realmente isso era uma retórica filosófica de Nietzsche, para dizer que ele estava querendo combater a doutrina de que um Deus tudo pode, etc., ou se isso já era um sinal da sua possessão demoníaca. Nietzsche estava possesso do demônio? Não posso afirmar. Não sei. Ele morreu no começo do século XX, então tem mais de 120 anos que ele morreu. Não tem como a gente afirmar. Nietzsche estava possesso do demônio. Não tem como afirmar isso. Mas olhando aquilo que ele fazia, aquilo que ele vivia, e o jeito que terminou a vida dele, a gente percebe sinais de possessão demoníaca. Talvez ele estivesse louco? Talvez estivesse louco. Como a gente não tem certeza de que ele estava possesso do demônio, e os biógrafos dele oficiais dizem que ele morreu louco, então vamos começar agora a falar que Nietzsche estava louco. Porque oficialmente foi o que aconteceu. Enlouqueceu. Porque quem disse que ele estava louco foi o principal parceiro dele, Karl Marx. Sim. Falou que ele estava maluquinho, né? Então, mas na minha opinião, eu acredito que estava possesso, mas a gente não pode afirmar isso. Então, assim, oficialmente ele morreu louco. Então, como a gente não tem como afirmar Nietzsche estava possesso do demônio, então a gente adota essa ideia de que ele morreu louco. A partir dessa realidade de que Nietzsche, no final da vida, ficou louco, num episódio da vida de Friedrich Nietzsche, por exemplo, ele pega todos os livros dele, vai para uma estação de trem, os livros todos na mão ali, tipo um carrinho, e não sabia para onde ia, não falava mais coisa com coisa, não agia de maneira estranha, não escovava os dentes, não pichava o cabelo, e até que ele foi realmente internado no manicômio e morreu no manicômio como louco. Oficialmente ele morreu como louco no manicômio. A partir desse fato da vida de Nietzsche, a gente vai pegar a Suma Teológica e o Catecismo da Igreja Católica, e a gente vai observar que o leão foi criado para comer carne. Lembra disso que eu falei no começo? Vamos lá então? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 27. Antes da gente ler o parágrafo 27, vamos dar uma filosofada aqui então. Já que a gente está falando de Nietzsche, né? Vamos dar uma filosofada. Todo ser humano, toda criatura humana quer ser feliz. Você quer ser feliz? Quer? Quer ser feliz? Se der, né? Querer eu quero, né? Quer ser feliz? Né? Você conhece alguém que fala assim, eu não quero ser feliz. Se você for lá no presídio e pegar o criminoso mais perigoso, mais tranquila lá, que matou, estuprou, esquartejou, fez coisas terríveis, barbáries, se você perguntar para ele assim, você quer ser feliz? Ele fala, quero ser feliz. Ainda que a felicidade dele seja matar os outros, fico feliz matando alguém. Ele quer ser feliz. Não existe um ser humano que não queira ser feliz. Esse desejo que o homem tem de felicidade, essa busca, como tem aquele filme do Will Smith, né, A Procura da Felicidade, é a vida do homem. O homem procura a felicidade. Essa procura da felicidade é uma centelha de eterno. Eu falo assim, quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, sabe aquelas pecinhas de quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente? Deus colocou no peito de cada homem, de cada mulher, uma pecinha de quebra-cabeça que só ele tem na mão. Só Deus pode completar esse quebra-cabeça. Essa busca da felicidade humana é a procura desse Deus que pode completar um vazio que está dentro do coração do homem. Todo ser humano tem um vazio no peito. E esse vazio ele pode colocar lá carro, casa, dinheiro, fama, sucesso. É um vazio tão grande que ele vai derrubar o carro lá e não vai preencher o vazio, vai derrubar a mansão, não vai preencher o vazio. Ele vai ganhar bilhões, vai derrubar bilhões de dinheiro lá, não vai preencher o vazio. Porque esse vazio só se preenche com Deus. E aí você vai encontrar um tiozinho que mora na roça,
e tem duas porquinhas e uma horta. E ele é extremamente feliz, porque apesar de só ter uma porquinha e duas porquinhas e a horta dele, ele conhece a Deus. Ele preencheu aquele vazio com Deus. Ou seja, quando Nietzsche dizia Deus está morto, ele enlouqueceu. Porque o leão é feito para comer carne. O homem é feito para Deus. Minha alma deseja a Deus, né? Como vai dizer o Salmo, assim como a costa suspira pelas águas, minha alma suspira por ti, ó Deus. A alma do ser humano deseja a Deus, aspira a Deus. E ao Nietzsche tentar cancelar Deus na alma dele, ele cancelou a sua própria alma. Como o leão que é-lhe oferecido feno para comer, o leão vai morrer de inanição. Ao negar Deus, ao dizer para ele mesmo que Deus estava morto, ao tentar matar Deus no coração dele, Nietzsche era um leão que morria de fome, porque era oferecido feno para ele. Catecismo da Igreja Católica vai dizer isso, parágrafo 27, diz assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Gente, esse é o início do Catecismo da Igreja Católica, a primeira sessão. O Catecismo começa aqui. A primeira coisa que o Catecismo diz, no início de tudo, você só vai ser feliz se você tiver Deus. Se você não tiver Deus, você não vai ser feliz. E aí, olhando para essa frase, creio em Deus, a gente olha para o ser humano. Pensa no ser humano, não católico ou ocidental que a gente conhece, que a gente vê na cidade de Taubaté, mas o ser humano como um todo. Por exemplo, uma tribo indígena que nunca ouviu falar de Jesus, o índio lá. O índio olhava para o céu e via o sol e dizia que o sol era o seu Deus, certo? Por que o índio não dizia que a formiguinha era o Deus dele, mas o sol era o seu Deus? Pensou nisso? O índio não falava que o jacu que ele matava, caçava e comia era o seu Deus, mas ele falava que o sol era o seu Deus. Por quê? Porque o sol é superior, é muito acima, é muito maior e exerce um poder sobre mim, me aquecendo. Então o índio tinha uma ideia na alma dele que existia um Deus que era muito maior do que ele, muito superior a ele e que exercia um poder sobre ele. Essa ideia está presente em todo ser humano, seja ele asteca, inca, seja aquelas tribos africanas, seja na Ásia. Todo ser humano é um ser religioso por natureza. Todo ser humano, pelos séculos dos séculos, sempre acreditou que existia um Deus maior do que ele, que exercia poder sobre ele. Um Deus onipotente. Seja ele católico, evangélico, protestante, seja ele hindu, muçulmano, asteca, inca, tupi-guarani, seja o que for, está próprio no ser humano. O ser humano é um ser religioso por natureza. Suma Teológica, questão 1. Questão 2. São Tomás diz assim: Deus existe? E aí São Tomás responde: o primeiro discute-se assim: parece que a existência de Deus é conhecida por si mesmo. E São Tomás vai dizer que a existência de Deus é conhecida por si mesmo exatamente por isso. Porque o homem, a natureza humana, mostra para ele que um Deus existe. Porque Deus deixou uma fagulha de eternidade no coração de cada homem. Os índios, no Brasil, por exemplo, criam que depois dessa vida existia uma outra vida, fagulha de eternidade. Os egípcios, quando morria o faraó, o que eles faziam? Embalsamavam, mumificavam o faraó e colocavam os tesouros do faraó no túmulo. Para quê? Para que na outra vida o faraó pudesse usar as suas riquezas. Todo ser humano crê na eternidade, porque Deus colocou essa fagulha no coração de cada ser humano, para que através dessa fagulha o ser humano buscasse a Deus, até que Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo por completo, né? Ele diz assim no artigo 1º: pois
São assim conhecidas de nós as coisas cujo conhecimento temos naturalmente, como é claro, quanto aos primeiros princípios. Ora, diz Damasceno, o conhecimento da existência de Deus é naturalmente íncito em todos. Logo, a existência de Deus é conhecida por si mesmo. O que São Tomás de Aquino está dizendo aqui? Todo ser humano sabe que existe Deus. Ainda que ele não conheça o nome de Deus, que é Jesus Cristo, ainda que ele não saiba que Deus é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, todo ser humano sabe que Deus existe. Seja ele quem for, seja ele onde ele estiver. Porque todo ser humano foi criado por Deus, para Deus. E Deus colocou uma fagulha de eternidade no homem. Assim como o leão foi criado para comer carne, o homem foi criado para Deus. E se você não dá carne para o leão morre. Se você tira Deus do coração do homem, o homem enlouquece. Suponhamos que Nietzsche morreu louco, não morreu demoniado. Se tiramos o homem do coração, Deus do coração do homem, o homem enlouquece. E aí, a filosofia de Nietzsche encontrou raízes na nossa sociedade ocidental. E o que está acontecendo hoje na sociedade ocidental? Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, angústia, tristeza, porque o homem está querendo apagar Deus da sua vida. E aí o homem começa a falar, minha felicidade está no dinheiro, minha felicidade está no prazer, minha felicidade está no divertimento, no lazer. Preciso viver, a vida é curta, eu preciso aproveitar. E aí o homem tem lazer, o homem tem dinheiro, o homem tem prazer, mas o homem não tem felicidade. Porque a felicidade tem um nome. Ó, minha camisa. Quem tem Jesus, tem tudo. A felicidade tem um nome. A felicidade tem um nome. E essa catequese de hoje, que diz creio em Deus, é o início de tudo. É assim que a gente inicia a nossa profissão de fé, não é? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor. Creio em Deus. Todo ser humano é criado para Deus. Todo ser humano é criado para voar a Deus. E aí está, gente. Vocês querem ser felizes. Muitas vezes a gente erra o alvo. A palavra pecar significa errar o alvo. Aquele que pecou, errou o alvo. Esse é o significado da palavra pecado, errar o alvo. Que alvo é esse? Felicidade. Você vai lá na cadeia e encontra um cara que está preso por roubo. Roubou um banco. Por que ele roubou um banco? Pensou que se ele tivesse o dinheiro do banco, ele seria feliz. Você encontra um cara que está preso, sei lá, seja o que for, estuprador. Ele pensou que no prazer sexual ele teria felicidade. E assim por diante. Sejam os grandes crimes, sejam os pequenos pecados. Pessoa que peca pela gula. A gula é considerada um pecado venial, né? Apesar de ser um pecado capital. Foi lá e comeu demais. Por quê? Porque pensou que se comesse demais seria feliz. Naquele hambúrguer, ou naquela pizza, ou seja, no que for. Pensou que ali estaria a felicidade dele. Você entendeu? Ou seja, nos grandes crimes, nos pequenos pecados, é sempre errar o alvo. A partir dessa catequese de hoje, quero convidar vocês a buscarem a Deus, porque Deus nos buscou e nos amou primeiro. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu Filho único, para que vivamos por Ele. Para que vivamos por Ele. Ei, amada, entra, seja bem-vinda. Claro, Pai de Jesus. Tudo bem? Deus enviou Jesus no mundo para que a gente viva por Ele. Esse é o sentido da nossa vida, viver por Jesus. Esse é o sentido da verdadeira felicidade. Para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Essa é a verdadeira felicidade. Amar a Deus por causa do amor de Deus
amar os irmãos. Em última análise, resumindo tudo, toda a ideia, a felicidade está em Deus. A felicidade está em buscar a Deus e viver por Ele. Porque Ele veio ao mundo para que nós possamos, através da revelação do nome de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, encontrarmos a verdadeira felicidade. E aí a gente vê a imagem de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele era conhecido como o irmão sempre alegre. Cara, mas por que São Francisco de Assis era o irmão sempre alegre? A vida de São Francisco não tinha muito motivo para ser alegre, né? São Francisco de Assis era praticamente mendigo, vivia numa pobreza extrema. São Francisco de Assis passava fome, muitas vezes não tinha o que comer. São Francisco de Assis vestia aquele hábito ali que na verdade não era um hábito. Não sei se vocês sabem, mas aquela roupa que São Francisco de Assis vestia era uma roupa de mendigo. Ele vestia a roupa de morador de rua. E a roupa que ele vestia era extremamente fria. Ele morava em Assis, que nevava, então ele passava extremo frio. Ele sempre andava descalço na neve. São Francisco de Assis tinha a saúde extremamente frágil. Ele desenvolveu uma infecção nos olhos. Uma bactéria começou a se desenvolver nos olhos de São Francisco. E aquela bactéria, aquela doença ia avançar e ele ia morrer por causa daquela infecção. Então eles precisavam combater aquela infecção. Mas no século XIII não existia antibiótico. Como é que se combatia uma infecção dessa? Cauterizando. Sabe o que é cauterizar? Queimar. Então, eles pegavam um ferro em brasa, queimavam os olhos da pessoa. Não existia analgésico. Então São Francisco teve os seus 2 olhos queimados com ferros em brasa, para que ele não morresse daquela infecção. A biografia de São Francisco diz que ele não dizia palavra alguma. Ele suportou aqueles olhos queimados com ferro em brasa em silêncio. E mesmo assim, ele era o irmão sempre alegre. Então, o pecado fica triste. Porque Deus dá tudo para se alegrar, porque Ele é a sua alegria. Por que São Francisco era um irmão sempre alegre? Porque apesar de não ter dinheiro, apesar de ser praticamente mendigo, passar fome, frio, apesar de ter várias doenças, apesar de ter os olhos queimados em brasa, de ter ficado cego, ele tinha a pecinha do quebra-cabeça encaixadinha no seu coração. Ele tinha Jesus. E quem tem Jesus, tem tudo. Meus amados, Deus existe. Deus não está morto, como dizia Friedrich Nietzsche. Nietzsche tentou matar Deus no coração dele. E tentou matar Deus criando essa doutrina do Übermensch, do super-homem. Só que eu vou dizer para vocês que existe um super-homem. Existe. E ele não é o Clark Kent. Super-homem, o próprio nome diz, é o homem que superou o homem. Não era essa a ideia de Nietzsche? O homem que superou o homem comum é o super-homem, o homem que superou, que foi além do homem comum. Que na ideia de Nietzsche seria um homem que não crê mais na ideia judaico-cristã de um Deus todo-poderoso, mas o homem que vive pelo conhecimento, pela razão. Isso seria a ideia de Nietzsche. Nietzsche errou o alvo, mas de certa forma ele acertou. Existe mesmo um super-homem. Esse super-homem, esse homem que superou o homem, é o homem que se uniu totalmente a Deus. Ele se tornou semelhante a Deus. Porque ele se tornou semelhante a Deus, ele superou a natureza humana. O nome disso é santidade. São Francisco de Assis era o irmão sempre alegre porque ele era o super-homem, porque ele era santo. O santo é alguém que transcende o homem material e se une de tal forma a Deus. Ele superou o homem comum. Ele não é mais um homem comum, ele é santo. Ele é o Übermensch. E isso, essa proposta, Deus faz para você também. Deus quer que você seja um super-homem, uma supergirl. E o que é isso? Ser santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. Santo é aquele que se uniu a Jesus. Santo é aquele que olhou para dentro de si mesmo e viu que Deus existe. Se você olha a natureza criada, você já percebe a presença de Deus. Cara, a água, olha como é que é fantástica a água.
A água é fantástica. A água não serve somente para a gente se hidratar, mas serve para a gente se limpar. A água é coisa fantástica. E o ciclo da água evapora, chove. É coisa fantástica. Existe alguém que pensou nisso. Assim como esse relógio aqui, ó, foi pensado por alguém, ele tem 4 botõezinhos. Cada botão tem uma função. Um acende a luz, outro ajusta a hora, outro ajusta o minuto e assim por diante. Quando eu vejo esse botão que aperta ele e acende a luz, é claro, existe um homem que pensou que no escuro eu preciso ver a hora também, quando acordo de noite. Para eu ver a hora de noite precisa ter uma luz. Só que essa luz não pode ficar acesa direto, porque senão vai acabar a bateria do relógio. Então tem que ter um botão que acende a luz na hora que eu quero. Então ele planejou um botãozinho para acender a luz do relógio quando eu quiser. Isso foi um homem que pensou. Como é óbvio que um homem pensou nisso, é óbvio que alguém pensou que, por exemplo, para chegar nutriente nas suas células, precisaria haver um plasma que levasse esses nutrientes, que é o sangue. E que esse sangue precisava ser formulado nos grandes ossos, que é a hematogênese. Gente, se você estudar a hematogênese, como é que o processo do sangue é feito dentro dos grandes ossos do nosso corpo, é algo extremamente fantástico. É algo que extremamente prova que alguém pensou nisso, que alguém planejou isso. A gestação é coisa inacreditável. Você vê a mulher ali, com a barriguinha zerada, passou 9 meses e já sai uma criança. Como que isso aconteceu? Como que o espermatozoide e o óvulo se unem, 2 células formam uma única célula, porque o zigoto é uma única célula. 2 células formam uma única célula. Sereis uma só carne. Não foi o que Deus disse? E sereis uma só carne. Quando foi escrito Gênesis, acredita-se que foi Moisés que escreveu Gênesis, né? Quando Moisés escreveu Gênesis, Moisés não sabia que a fecundação se dava por uma célula masculina, uma célula feminina e que formavam uma única célula. Mas ele escreveu lá, e sereis uma só carne. O pai e a mãe se tornam uma só carne na criança. Isso não é fantástico? Isso observando a gestação, como se dá, como a criança se aloca no fundo do útero, como a criança é alimentada, como que o ciclo menstrual é fantástico. Vocês já pensaram que o ciclo menstrual acontece cada vez que não tem uma gestação? Então o útero se prepara para receber uma criança. A criança não chega. O útero descama e se prepara de novo para receber uma criança. Isso é fantástico. Isso foi pensado por alguém. Isso foi planejado por alguém. O nome dessa pessoa é Deus. E aí você olha toda a natureza, tudo que foi criado, os animais, as plantas, as árvores, o ar, tudo foi pensado. Os seres que, como diz o Gênesis, polulam a terra, tudo foi pensado por alguém que planejou tudo isso. Negar tudo isso é negar-se a si mesmo. E é por isso que Nietzsche morreu louco. Em final das contas, eu sei que vocês querem ser felizes, né? Porque todo ser humano quer ser feliz. Então encontre a felicidade. A felicidade está dentro de você mesmo. Porque Deus está dentro de você mesmo. Hoje à noite, antes de dormir, antes de você se deitar, que se você se deitar, você já vai deitar apagar já, né? Então antes de deitar, sentado ainda na cama, fecha os olhos e faz igual Santo Agostinho. Santo Agostinho, nas confissões dele, ele diz que ele buscou a felicidade, a verdade, né? Ele fala a verdade. Ele buscou a verdade e em vários lugares, no maniqueísmo, na filosofia, buscou a felicidade em vários lugares. E aí ele saiu de Cartago, foi para Milão, em busca dessa verdade. Depois, ouvindo as pregações de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão e que conduziu Santo Agostinho ao encontro com Deus, ouvindo as verdades de Santo Ambrósio, ele começou a meditar. Santo Agostinho é um homem extremamente inteligente, né? Ele vai dizer nas confissões dele: entrei no meu íntimo sob tua guia e percebi a luz brilhante, mortal. Quem conhece a verdade conhece essa luz.
Ó eterna verdade, verdadeira caridade, Tu és o meu Deus. Então ele fala que ele encontrou a Deus quando ele entra dentro de si mesmo, encontra essa luz brilhante, como ele diz, é luz brilhante, forte, mortal. Quem conhece a verdade conhece essa luz. Passados tantos anos depois de Santo Agostinho, quase Santo Agostinho é do ano 200, 300 depois de Cristo. Então, passados tantos séculos depois de Santo Agostinho, o homem continua buscando aquilo que Santo Agostinho chamava de verdade e que hoje a gente chama de felicidade. Está dentro dele mesmo, que tem o nome de Jesus. E Santo Agostinho vai dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estavas dentro e eu fora. Que ele fala: separavam-me de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. É como se Santo Agostinho estivesse dizendo: eu estava buscando a felicidade onde a felicidade não se encontra. Não se pode encontrar a felicidade a não ser em Jesus. Separavam-me de ti as coisas que não existiriam senão em ti. O que não existe senão em Deus? A felicidade. Por isso, gente, hoje à noite, então, antes de deitar na cama, senta lá e fala assim: Senhor, quero te encontrar. Como dizia o Claudinho Bochecha, né? Quero te encontrar. Permita-me te encontrar, Senhor, porque só o Senhor é a verdadeira felicidade. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e para todo aquele que bate, a porta se abrirá. Mateus 7, 7. Se você pede a Deus a graça de encontrá-lo, se você fala para Jesus: Tu és a felicidade verdadeira, dai-me a graça de vos encontrar, Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 7. Se você pede a Jesus essa graça, tem certeza, você vai encontrá-lo. E você vai dizer com Santo Agostinho: deveria ter encontrado antes. Deveria ter buscado antes. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estavas dentro e eu fora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.